Vamos para os objetivos, né, dessa aula, a gente vê onde que a gente vai passear aí hoje. A gente vai entender que a vida do corpo é para o espírito um estágio da sua evolução. E vamos ver os fenômenos dessa libertação, dessa emancipação da alma, como o sono, os sonhos, a morte aparente, o desdobramento, o sonambulismo, outros, né? O fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para uma outra realidade da vida, eutanásia, aborto, homicídio, suicídio, e a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Então, vamos lá. No livro de vocês, do ciclo 1, Conhecendo o Espiritismo, Adenauer diz, não só após a morte, o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Quem se arrisca em dizer qual é a primeira, né? A que todos nós temos todos os dias? Os sonhos ou o sono? O que é que vem antes? O sono, né? Para a gente sonhar, primeiro a gente tem que dormir, né? Então, Rodrigo, tá me boicotando aí, Rodrigo? Então, todos os dias, né? Eu costumo dizer, né, brincar, que todos os dias a gente morre. Vocês já pensaram nisso? Né? Porque o que é o desencarne? Não é a liberdade do espírito total, né? É quando a gente deixa o corpo e segue. Durante o sono, a gente não deixa o corpo e segue, né? Ele continua ali ligado, a gente vai ver isso tudo direitinho aí. Mas é um ensaio para a morte. Vocês já pensaram nisso? Né? Tem gente que tem fobia de dormir, né? Porque não gosta de dormir. Eu conheço várias pessoas que não gostam de dormir. O quanto mais estiver ligado 24 horas, melhor está, né? E aí, os psicólogos que entendam isso aí como um distúrbio, né? Um medo de quê? Da morte, né? Lá no fundinho, né? Quando a gente vai fazer terapia, a gente entende que isso nada mais é do que o medo da morte, né? E aí Adenauer continua dizendo, a vida no corpo é uma oportunidade para o espírito educar-se e preparar-se para novas jornadas cada vez menos dolorosas e em mundos mais adiantados, onde terá maiores oportunidades de crescimento. Então, essa oportunidade é dada todos os dias, né? Como eu falei agora, é um ensaio. A gente ensaia todo dia, mas a gente acha que não está ensaiando, mas está. Todo dia, né? Quando a gente dorme, a gente está se preparando, fazendo esse ensaio. A gente costuma dizer assim, morreu de repente, ai, coitado, né? Não, morreu de repente, tem as mortes trágicas, né? Mas todos os dias a gente é preparado para isso. É que a gente não se dá conta disso, né? Durante essa aula aqui, a gente vai ver vários aspectos da libertação do espírito e a gente vai se ver, se encaixar em várias situações que a gente passa, já passou ou vai passar, né? Que são esses ensaios, né? Então, ninguém morre de repente. Mesmo aquelas pessoas que morrem de morte natural, né? Já com a energia vital se acabando, né? Se esvaindo, né? Mesmo assim, todo mundo, tanto da morte trágica quanto a que morre de morte natural, teve a sua oportunidade de ensaio. A gente só precisa ir prestando atenção nisso, para ver se fica mais suave, né? Se eu dissesse aqui, quem já está preparado para morrer hoje? Quem está? Ninguém, né? Ninguém, gente. Uma sala cheia, assim, não tem ninguém. Ó, uma ali com o dedinho tímido, assim, ó. Fez assim, ó. Ela nem levantou a mão, que é para Deus não puxar. Entendeu? Ela deixou o dedinho assim, ó. Bem coladinho assim, ó. Não esticou, que senão Deus puxa, né? Meu filho que fala... Meus filhos têm uma bisavó, né? Que é a avó do meu marido, que fez 100 anos agora, em junho. Aí eles ficaram brincando. Não, se a bisa levantar a mão, Deus puxa, né? Porque 100 anos... Vamos lá, brincadeiras à parte.
Eu trouxe esse slide justamente para os que faltaram, né? Os que não estiveram aqui na aula de espíritos. Rô, apaga essa luz aqui da frente. Pronto. Justamente para quem não veio na aula de espírito, né? Porque se a gente não souber o que é o perispírito e do que se trata o perispírito, a gente vai achar uma loucura essa aula de libertação do espírito, né? Então, o perispírito, quem lembra aí da aula de espírito? Quais são a tríplice? Qual é a tríplice? Qual é a formação da tríplice? Corpo, espírito e perispírito. O perispírito está onde? No meio, né? O sanduíche, vamos dizer assim, né? E o espírito e o corpo, né? Eles estão ligados por esse cordão de prata através do perispírito, né? E é justamente esse cordão de prata que vai manter, né, a vida do encarnado. Porque quando nós desencarnamos, esse cordão de prata se rompe, que é o maior e mais importante cordão fluídico de ligação do espírito com o físico, né? Mas nós temos muitos outros, certo? Esse é o principal. Em via de regra, é o último que se rompe. Ok? A gente também vai ver isso. Estou só fazendo aqui um relembrando, né? Para que a gente comece todo mundo na mesma página. Então, olha lá, ó, a natureza tríplice de nós, né? Nós temos o nosso corpo físico, o perispírito, que faz essa ligação entre o espírito e o corpo físico, tá? Estou bem resumidamente, porque isso aí já foi falado na aula 3, né? Essa constituição coloca condições de viver a vida material e a espiritual simultaneamente. O corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material. O perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. Então, ele é o responsável por essa ligação entre o físico, né, e o espiritual. E o perispírito tem todas essas propriedades, né? Então, ele tem bicorporeidade, capacidade refletora, unicidade, mutabilidade, perenidade, penetrabilidade. Não vou ler todas, mas é importante que a gente entenda todas essas capacidades e potencialidades que o nosso perispírito possui, para que a gente consiga entender como que acontece, como que se dá esse processo de libertação do espírito, né? Então, ele se expande, ele tem sensibilidade, penetrabilidade, né? O que é penetrabilidade? Ultrapassa barreiras, né? Eu costumo dizer, né, que o pessoal que tem medo de ver espírito, né, e fecha a porta do quarto, não adianta nada, né? Não adianta. Tem uma galera que acende a luz também, não adianta, né? Fechar a porta também não adianta. Fechar o olho, então, lascou. Porque aí concentra mesmo aí que vê, com vontade, né? Então, brincadeiras à parte, essas são algumas propriedades do perispírito. Então, vamos lá. Foi só um relembrando aqui, né, para a gente poder situar todo mundo. Fenômenos da emancipação da alma. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, que são os estados alterados de consciência, o perispírito tem possibilidade de expandir-se, uma das propriedades, né, expansibilidade, e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado por este por um laço fluídico. Isso acontece todos os dias quando dormimos. Então, todos os dias, quando a gente dorme, a gente sai para um passeiozinho. Às vezes um pouco perto, ou ali no mesmo lugar, né? Eu costumo brincar assim, sabe? Quando afrouxa o nó da gravata, assim, né? Só para dar, né? Só dá aquela afrouxadinha, mas a gente continua por ali mesmo. Ou a gente vai a lugares muito longes, né? E a gente vai entender como que a gente mede isso, né? Como que a gente mensura isso. Então, ó, os aspectos da libertação do espírito, eles acontecem de duas formas, parcial ou total.
E tanto um quanto o outro pode ser espontâneo ou provocado. Então, dentro do parcial espontâneo, né, nós temos sono, coma, letargia, síncope, sonambulismo, desdobramento e catalepsia. Dentro do parcial provocado, nós temos desdobramento, hipnose e coma. Parcial significa que estamos encarnados, né? A libertação parcial significa que tudo isso aí acontece enquanto estamos encarnados, né? A libertação total só se dá quando desencarnamos, certo? Vocês vão ver ali, ó, que tanto o desdobramento quanto o coma, eles estão dentro das categorias tanto de espontâneo quanto de provocado, né? Porque o desdobramento, ele acontece espontaneamente, sem que a gente queira ou tenha essa intenção, né? Mas ele também pode ser treinado e feito na hora que a gente quer, né? Existem cursos para desdobramentos. Desdobramento não é um fenômeno mediúnico, certo? O desdobramento é uma exteriorização desse perispírito. A gente vai falar sobre cada um deles, tá? É uma exteriorização desse perispírito que a gente pode ir tanto a lugares longos, né, e longes, né, como não, como pertinhos. É o que acontece toda noite. Essa libertação, né, parcial do espírito é um desdobramento, certo? Então, por isso ele pode ser espontâneo. Ele é espontâneo, mas ele também pode ser provocado, né? Existem cursos especializados em aprender a fazer o desdobramento. Aqui na casa nós temos um curso, tá? Vocês vão ter que esperar só um pouquinho, porque só pode fazer depois do ciclo 10. Já chega, tá? Faltam 4 anos e meio, né? Nós temos um curso de teoria e prática do desdobramento, mas tem outros lugares também, não ligados a nenhuma entidade espírita, que tem esses cursos, né? Tem o curso de projeciologia, que é no Sul, eu acho que é em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, né? Que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, né? É igual um curso de yoga, qualquer outro curso, não tem nenhum vínculo de religião envolvido nisso, né? Por isso, o desdobramento não é considerado nada mediúnico. E o coma, que também aparece ali, da mesma forma, né? Ele pode ser espontâneo, quando, por uma doença, por um acidente, né, a pessoa entra em coma, como ele pode ser induzido, né, provocado, né, por opção da equipe médica, que faz essa indução do coma para a melhora do paciente, né, enquanto o quadro se estabiliza, né, quando a pessoa está muito grave. Então, por isso, ele está ali nas duas... Quer perguntar aí? Diga. Boa noite. Boa noite. É uma dúvida bem rápida, antes de dar continuidade. Eu fiquei na dúvida se essa libertação ela é feita pelo espírito, ou pelo perispírito, ou pelos dois juntos. Qual? A libertação total, todas elas que você está perguntando? Em geral, não é nenhuma específica. Sim, sim. É uma libertação do espírito. Do espírito, né? O título da aula é exatamente isso. Então, é a libertação do espírito. O espírito necessita disso, certo? Mais um pouquinho aí para outro slide, eu vou mostrar isso para vocês. O nosso corpo físico, ele necessita de descanso, né? A gente precisa dormir. É uma necessidade fisiológica, né? É durante o sono do corpo físico que existem as trocas de hormônios, né? Que se regenera, que se restabelece toda a parte neural, psicológica, tudo isso. Mas o espírito, ele fica 24 horas no ar. Vocês sabiam disso? Que espírito não dorme? Então, nós, espíritos que somos, não dormimos. O que apaga
entra ali em letargia, né, é o corpo físico. Enquanto o corpo físico está ali se restaurando, né, do dia que aconteceu, o espírito está em estado de libertação. É uma necessidade disso, né? Mas, como eu disse, vou repetir, a gente pode só afrouxar o nozinho da gravata, só ficar por ali mesmo, né? É uma coisa que acontece espontaneamente, né? Ou a gente pode ir fazer outras coisas, né? A gente pode ir para longe. Durante a aula aí a gente vai ver todas essas formas que acontecem, né? Então vamos lá. E o total? Total, quando a gente desencarna, que também pode ser espontâneo e provocado, né? O espontâneo, obviamente, é a nossa morte natural, né? Que a gente diz morreu de velhinho, né? E o provocado pela eutanásia, pelo homicídio, pelo suicídio e pelo aborto, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos passear por cada um deles, certo? Eu só estava mostrando como é a classificação. Então, o sono, lá no Livro dos Espíritos, na questão 401, a pergunta é: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Eu já dei esse spoiler. Qual é a resposta, gente? Não, né? O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam. E ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, como é seu nome? Fernando. Então, a resposta é essa, Fernando, viu? Não é provocado, não é conduzido, nem induzido. É uma ação natural que acontece toda noite, certo? Do espírito, né? E aí a outra pergunta: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante esse sono? Então, como que a gente vai mais longe, mais perto, né? Eu falei que a gente só dá aquela afrouxadinha, ou a gente vai muito longe. Qual é o balizador, qual é o marcador que a gente tem para a gente entender? Eu dormi essa noite, amanhã eu vou acordar, e aí, como é que eu vou saber, né, se eu tiver essa curiosidade, que tipo de libertação foi essa, né? Que tipo de liberdade foi essa? O que será que eu fiz essa noite? O que vocês acham? Como é que se mede isso? Eu escutei, mas não entendi nada. Como é, gente? Pelos sonhos, talvez? Será que o Fernando acertou? Vamos ver a resposta? Ponto para o Fernando. Bota uma estrelinha para ele. Né? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons. Tem mais faculdade do que em vigília. Tem a lembrança do passado, algumas vezes a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos. Visitas aos domicílios, trabalhos mediúnicos e por aí vai, né? Eu só queria destacar duas coisas desse texto: dons e poder, né? A gente tem que entender que esse livro aí foi escrito em 1857, né? Então, hoje a gente já sabe que isso aí não são nem dons e nem poderes, né? São potencialidades que nós temos naturalmente, né? Daquele segundo slide que eu mostrei lá para vocês, né? São as potencialidades que o nosso perispírito possui, né? Mas, na linguagem dessa época, né? E eu trouxe ela como está escrito direitinho lá, sem mudar nada no Livro dos Espíritos, está dizendo que são dons e poderes, né, do espírito. Mas não tem ninguém aqui super-herói. Acontece com todo mundo igual, né? Se fosse algum poder, ia ser diferente para um e para outro. Concordam? Então, pelos sonhos. E aí, no sono, o espírito com o seu perispírito, isso é só ilustrativo, tá, gente? Pra gente, eu gosto muito de trazer figura, porque eu acho que figura
ilustra, né? Dá aquela fixada na mente, né? Então, o espírito com o seu perispírito se afasta do corpo, mas continua ligado ao corpo por um cordão fluídico. Pode afastar-se a grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Você levantou a mão? Diga. Boa noite. Boa noite. E a meditação? O que é que tem a meditação? Seria uma forma de você, né, libertar o espírito, ter esse afrouxamento. Sim. Curiosidade. Sim. Qualquer atividade que você entre num estado alterado de consciência te permite isso, né? Então, a meditação, sim, pode te levar a uma liberdade parcial do espírito, né? Pode te levar a um desdobramento, perfeitamente, sem problema nenhum, né? Tem muitas outras formas da gente proporcionar essa liberdade parcial do espírito. A meditação é uma delas. Durante uma oração, né? Pode acontecer isso também, né? Qualquer momento que você altere o seu estado de consciência, certo? Eu não trago, né? A gente não traz aí nessa aula oração, meditação, tudo isso para não ligar isso diretamente à religião, porque as pessoas confundem, né? E não tem nada a ver com religião, independente de qualquer religião. Isso é uma faculdade natural de todos nós, que acontece todos os dias. Mas, sim, a meditação leva a gente a isso também. Diga. Oi, boa noite. Boa noite. No caso da meditação, a gente está relativamente consciente, né? A meditação não é bem um momento que você não se torna consciente do seu corpo, assim, do seu momento ali. Você está ali concentrado, você apenas vai reduzindo aquele excesso de pensamento e tal. Então, realmente essa possibilidade de desdobramento. Mas vamos prestar atenção aqui numa coisa. Eu não disse que é num estado de inconsciência. Eu disse isso? Não. É um estado alterado de consciência. Então, você está numa semivigília ali, né? O sono é a mesma coisa. A gente entra assim no sono REM, né? Mas é só o sono, mas tem um monte de outros aspectos aí que a gente vai ver que a gente não está apagado, né? Então, não precisa estar apagado como no sono. Eu sei que a meditação, a yoga também, a gente tem toda essa consciência corporal, né? Do seu corpo, mas do seu espírito, não. Do espírito que a gente dá essa afrouxada, a gente entra nesse estado alterado de consciência, certo? Então, vamos lá. Diga. Boa noite. Boa noite. Ainda sobre essa questão, isso valeria também para o uso de drogas, ou como álcool ou outras? Valeria. Tudo que te leva a um estado alterado de consciência, né? Valeria. Olá, boa noite. Eu tenho um amigo que dorme demasiado durante o dia. E eu sinto que tem influências. Eu quero saber se é de influência ou é só um processo dele com ele mesmo. Menina, o meu marido, se eu ficar 2 minutos sem falar com ele, ele dorme. A série, que tem episódio assim, a série tem 20 episódios, né? Ele assiste em 45 vezes, né? Porque ele bota e dorme. Isso pode ser as duas coisas, tá? A gente aqui brinca, né? Eu não sei, quem já leu aqui o Livro dos Espíritos? Oh, que maravilha, né? Eu fico triste quando eu faço essa pergunta e 2 pessoas levantam a mão, né? A gente tem que ler o Livro dos Espíritos, gente, né? Se vocês estão entrando num curso básico de espiritismo, vocês precisam ler o Livro dos Espíritos, né? Vou falar baixinho. É um livro chato. Né? Mas a gente tem que ler, né? Eu, por exemplo, adotava o seguinte... Tem gente que não acha, né? Tem gente que não acha. Eu acho. Né? Mas... eu adotava a seguinte forma. Eu procurava por assunto.
Porque tem uma coisa, o que você quiser saber, tem no Livro dos Espíritos. Qualquer assunto que você quiser saber, qualquer assunto, tem no Livro dos Espíritos. Então, procurem por assuntos, né? Ou então vai lendo assim, marca, né? Pega o índice, eu li esse, aí marcou. Eu li aquele, marcou, né? Mas por que eu estou falando isso para responder a pergunta dela? Porque a gente brinca que no Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, né? Então, a maioria das respostas começa, sabe como? Depende. Vocês já prestaram atenção nisso? Talvez. Né? Por quê? Porque é um livro que está falando de espírito, de espiritual. E para o espírito e para o espiritual não existe fórmula pronta. Né? Não existe receita. O que é para mim é diferente para a Ana, é diferente para a Carla, é diferente para a Aline. Né? Cada um está na sua individualidade e no seu momento, no seu processo. Né? Então, o seu amigo pode estar dormindo, tanto por problemas fisiológicos, neurológicos, né? Como por uma influência espiritual. Então, depende. Né? Pode ser as duas coisas. Agora, trazendo para a nossa aula, independente de se é por influência ou se é por problemas fisiológicos, ele entra em liberdade parcial do espírito. Certo? Aonde ele vai, aí eu não sei. Nem venha me perguntar, porque aí é um problema dele. Né? Ah, onde será que ele vai? Não sei. Espera aí. Aí é senha 2, aqui é senha 1. Diga, noite. Boa noite. Você falou que o sonho tá ligado? Tá. É a consciência, né? A gente tem consciência. O sonho? O sonho? Às vezes, a gente vai falar deles agora. Então, essa consciência, você faz lembrar tudo que você sonhou? Não. Porque ultimamente eu estou lembrando. Que maravilha, né? Mas não. Não. Quer ver que eu vou fazer essa pergunta para você? Olha para trás. Quem lembra de todos os sonhos que tem? Quem lembra? Tá vendo? Isso. Assim, por exemplo, eu tenho um sonho sempre constante que eu estou viajando para a Europa toda e estou nu. Quando eu estou preocupado. E eu estou como espírito mesmo, ou talvez perispírito, voando, encontrando gente. Osvaldo, você adiantou o meu slide. Ó o slide que está lá, sonhos. E aí, quando eu boto esse slide, eu já, antes de passar os próximos, eu já dou uma dica para você, que é para você também, Osvaldo. Nós vamos falar de alguns sonhos, tá? De alguns tipos de sonhos, para a gente entender cada um desses sonhos como balizador de quanta liberdade a gente tem ou não tem durante o sono, né? Cada um desses tipos de sonhos vai mostrar para a gente assim, ó, aqui eu fui pertinho, não, aqui eu fui lá do outro lado do mundo, né? Não, aqui eu fui fazer coisas, aqui não, aqui eu estava só fazendo fofoca mesmo, né? A gente vai ver isso. Mas vou aproveitar a pergunta de Osvaldo para dizer para vocês o seguinte: eu não sei interpretar sonho, né? Então, Osvaldo, sinto muito. Eu queria te dar essa resposta, mas eu não sei, né? Nem psicóloga eu sou, né? Se eu fosse psicóloga, eu podia tentar, né, arriscar, mas nem isso eu sou, né? Não é minha formação. Então, a gente não me peçam o microfone para dizer assim, olha, eu sonho com jacaré toda noite. Olha, eu sonhei que a minha sogra... Não adianta, porque eu não sei interpretar sonho, tá? E a gente vai ver aqui os 3 tipos principais de sonhos e como, quando a gente sonha com essas coisas, a gente consegue ter uma ideia de qual tipo de liberdade eu tive durante essa liberdade parcial à noite ou de dia, né? A gente fala à noite porque mais comumente a gente dorme à noite, mas tem gente que trabalha à noite e dorme de dia, né? Então, durante o sono, tá bom? Diga, Júlio. Boa noite. A minha pergunta seriam 2. Uma pergunta ou são 2? Você são tá? duas.
A primeira seria, qual seria o objetivo da gente treinar esse desdobramento? E a segunda é se fazer isso de maneira espontânea. Não sei, seria perigoso para a gente. Não é perigoso. Já vou aproveitar. Como é seu nome? Hã? Não ouvi. Tarcísio. Não, já vou aproveitar a pergunta dele para dizer o seguinte: tem gente que tem medo de praticar o desdobramento, porque tem medo de morrer. Né? Ninguém morre. Você, né? A bichinha já levantou o dedo ali, ó. Então, ó, ninguém morre em desdobramento. Não existe essa possibilidade de você desdobrar e não voltar. A menos que você esteja num desdobramento num prédio e o prédio caia. Aí você morreu, mas não foi do desdobramento, foi do desabamento. Né? Então, não tem essa possibilidade, certo? Então, não tem perigo nenhum em fazer isso. Né? Qual é o objetivo disso? Você querer. Né? Não tem nenhum objetivo. Eu, particularmente, e aí é uma opinião minha, da Alessandra, né? Eu acho que o desdobramento ajuda muito a gente a entender, principalmente as pessoas que têm dúvida, né? Sobre vida após a morte, sobre mediunidade, sobre espírito. Né? Quando você começa a praticar e entender isso, você já... É igual dominó, igual boliche, né? Você já derruba um monte de dúvida junto. Né? Porque você praticando e percebendo isso, seu espírito ali em liberdade fora do corpo, já sana um monte de dúvidas. Né? Qual foi a outra pergunta, Tarcísio? Já me perdi, foi tantas? Já respondeu, foi essas duas. Foi tudo. Objetivo e... E se é espontâneo ou provocado, eu já falei, né? Seria perigoso. Ah, se é perigoso, não. Não tem perigo nenhum com isso. Certo? Então, vamos para os sonhos ou tem mais pergunta? Vamos lá, então. Quando eu passar esse slide de sonho, vai abrir um portal, hein? Vocês vão querer ficar meia hora nesse slide. Boa noite. Eu queria entender melhor o que é desdobramento. É tipo você conscientemente querer sair do corpo, o espírito sair do corpo e você sair acordado, é isso? Sim. É uma prática, né? Durante o curso, os cursos de desdobramento, são feitas várias técnicas, né? Então, técnicas que comprovam o acontecido. Então, vou dar um exemplo disso, né? Todos daquele grupo combinam, né? Uma pessoa conduz, e isso é como se fosse uma meditação guiada, né? Então, conduz que as pessoas vão a tal lugar. Né? E nessa volta, as pessoas relatam, escrevem, isso é uma das formas. Né? Escreve o que viu, o que aconteceu, como era o lugar, né? Se estava frio, calor, chuva, sol, quantas pessoas tinham, se tinha cadeira, se tinha mesa, se tinha o que fizeram. Cada um faz o seu relato. E depois a gente cruza aquilo tudo, para ver, né, o que aconteceu. Porque se um falar em voz alta assim, não, eu estava num salão que tinha um monte de cadeira azul, aí o outro vai dizer, eu também. E aí onde que fica a veracidade? Né? Mas eu não entendi, é o seguinte, como é que está o corpo nesse momento? Por exemplo, eu estou possibilitada, por exemplo, se alguém me chamar, falar comigo nesse momento... Você volta na mesma hora. Aí o espírito sai de lá, eu acordo, é como se eu estivesse dormindo. É um estado alterado de consciência. Né? Então, quando a gente dorme, o nosso espírito, você espírito, eu espírito, né? Para a gente parar com essa frase assim, o meu espírito, né? O espírito, nós somos espíritos. Né? E isso é uma coisa natural que acontece com a gente todos os dias. Todos os dias. Né? Mas a gente... que é o que a gente chama de libertação parcial espontânea, porque é espontaneamente. Mas também pode ser provocado. Eu posso fazer isso como um treinamento. Né? Tem pessoas, por exemplo, o meu marido já fez isso durante uma cirurgia odontológica. Porque ele sabe fazer isso. Né? Então, durante uma cirurgia odontológica, tomou 50 anestesia, não estava conseguindo, né? A dor não estava passando, ele tem resistência à anestesia, obrigado.
E ele desdobrou. Ele falou, não preciso ficar aqui sentindo essa dor. A dor é do corpo, não é do espírito. Né? E ele simplesmente desdobrou. Né? E depois ele relatou tudo para o cirurgião dentista, que por acaso também é uma pessoa aqui do Harmonia, né? Contou tudo que tinha na mesa, né? O instrumental, tudo direitinho. Né? Então, isso é uma coisa que é treinado, mas também é espontâneo. É a exteriorização do seu perispírito. Ok? Boa noite, me chamo Mirela. Eu tenho uma amiga que ela sempre está desdobrando espontaneamente, né? Mas por que algumas pessoas como ela desdobram muito espontaneamente e outras não? Todos nós desdobramos espontaneamente. Ela lembra de tudo. Bom, então isso são coisas diferentes, tá? O desdobramento, ele pode ter um nível de consciência diferente para todos nós. Mesmo as pessoas que fazem isso como um treinamento, como um curso, trazem níveis de consciência diferentes. Exemplo, alguns podem dizer assim, ó, eu me vi saindo aqui do salão, do Harmonia, e me lembro que eu estava num outro lugar com 20 pessoas. Mas ele não se lembra como ele foi, qual foi o caminho, ele só se lembra que já estava lá. O outro pode dizer assim, não, eu saí daqui do salão com uma pessoa, né? Nós entramos num carro ou qualquer outra forma, chegamos lá, tinha um portão amarelo. Então, esses níveis de consciência são diferentes, certo? Assim como a gente desdobra toda noite, né? Que Fernando, ou foi Oswaldo, sei lá quem foi que perguntou, você já fez tanta pergunta, né? Que a gente não lembra, né? Eu sou um grande exemplo disso. Uma vez eu fui participar de uma vivência, né, uma vivência espiritual aqui do centro, e foi conduzido por uma psicóloga, e durante a vivência ela queria que a gente relatasse o nosso sonho mais importante daquele último mês. Eu falei, lascou, porque eu não lembrava de nenhum sonho. Né? Aí eu falei, e agora? Acabou a minha vivência. Né? Porque eu vou relatar o quê? Né? Então, como a gente também não lembra do sonho, a gente também não lembra do desdobramento. E algumas outras pessoas já têm essa facilidade maior, assim como a mediunidade. Né? Uns têm ela mais ostensiva e outros menos ostensiva, mas todos nós somos médios. Já estou dando spoiler da aula 10, mediunidade. Né? Então, todos nós, até todo mundo aí que está dizendo que estou vendo sacudir a cabeça que não é. Né? Quando chegar na aula 20, vocês vão descobrir isso. Uma dúvida só. No slide, colocou assim que a libertação do espírito provocado, o aborto seria só provocado. Mas não existe o aborto espontâneo? Como fica essa situação? Também. Né? Mas acontece que o espontâneo, a gente não coloca ali porque não é uma... Acontece muito raramente isso como uma liberdade parcial, né? Como uma liberdade total. Geralmente, o aborto... Peraí, vou retomar. O aborto é um assunto que a gente tem uma aula inteira que a gente vai falar, né? Dá uma aula inteira, dá para a gente falar em 2 horas aqui e não acaba o assunto. Certo? Então, existem muitas situações que o espírito pode desistir, né? Não a mãe desistir, mas o espírito desistir da encarnação. Né? Pode ser que aquele espírito não precisasse de tempo de vida no físico, ele só precisasse de tempo dentro da própria gestação e retorna para a dimensão espiritual. Né? Ali, nessa liberdade provocada, né, que eu estou trazendo ali, que a Adenauer traz no livro, é o aborto provocado, né, o aborto com o intuito de interromper a vida. Né? E aí é que a Adenauer fala das consequências disso. Não a Adenauer, é as consequências que o espiritismo considera sobre o aborto, como para o homicídio, para o suicídio, para a eutanásia. Ok?
Por isso que a gente não... Assim como os sonhos, né, que eu brinquei com vocês, que eu não vou interpretar sonhos, todos esses assuntos que nós vamos trazer aqui, que são muitos, né, a gente não vai entrar em cada um deles. Né? Aborto, eutanásia, suicídio, homicídio, tudo isso dá mais uma aula de 2 horas. Certo? Então, eles só são trazidos nessa aula como aspectos da libertação do espírito, para a gente entender que em todas essas situações acontece a libertação, ou parcial ou total. Ok? Diga. Espera aí, deixa o microfone chegar aí para você. Seria uma coisa muito lógica equiparar o aborto natural com a morte natural. Está enquadrado dentro da morte natural, exatamente. Né? O aborto natural, então, é isso que eu falei. O aborto natural ele tem N causas, né? N causas que a gente não vai abordar aqui agora, senão sai da aula. Mas, bem lembrado, ele está dentro da morte natural. Né? Então, vamos lá, gente. Vou abrir o portal dos sonhos, hein? Sonhos comuns. Né? Nós temos 3 principais tipos. Tem muitos tipos de sonhos, tá? Mas aqui a gente só vai falar dos 3 principais sonhos. Sonhos comuns. São aqueles sonhos que a gente tem quase que cotidianamente, quase que diariamente. Né? Aqueles sonhos que a gente diz assim, eu hoje tive um sonho sem pé e sem cabeça. Né? Não fez o menor sentido. Né? Eu viajei para a Europa nu. Fez sentido, Oswaldo? Não, né? Fez sentido, Oswaldo? Depois você vai me contar ali no cantinho qual é o sentido. Né? Tem mais brincadeiras. Assim, a gente sonha com o cara da novela, ou a moça da série que a gente assistiu, alguém que a gente cruzou no metrô, né? E está na nossa casa, estava tomando um cafezinho, e aí voou um jacaré pela janela. Umas coisas assim que a gente não liga lé com cré. Né? Então, esses são os sonhos comuns. Diga, Oswaldo. Esse sonho que eu digo, que eu sempre viajo para a Europa, que eu viajo para a Europa, que eu viajo para São Paulo, depois eu vejo na televisão os lugares que eu tive ali. Então você está indo sem pagar a passagem. Pois é. E às vezes, para São Paulo, eu fui morar em São Paulo, todo lugar que eu passei no lugar, eu tinha aquilo ali. Eu já sabia onde era, lugar por lugar. Você vai ter que me ensinar essa técnica. Porque eu adoro viajar e ele viaja sem pagar passagem. Vocês viram, né? Vai para a Europa e não precisa nem fazer mala, gente. Olha que maravilha, não tem roupa suja para lavar na volta. Né? A pior coisa da viagem é quando a gente volta tem um monte de roupa suja para lavar. Né? Nem isso, ele não paga passagem e não lava roupa suja. Olha que maravilha. Né? Então, vamos voltar aqui. Mas isso é um desdobramento, Oswaldo. É um desdobramento. Né? Sonhos comuns. Diga. Talvez minha pergunta seja, eu me antecipei. Quando você tem praticamente o mesmo sonho sempre, ou tipo, eu geralmente sonho com um cachorro me mordendo na mesma forma, não sei, o cachorro pode até mudar, mas a forma como ele me morde é a mesma, e em vários sonhos, em vários momentos da minha vida, eu tenho esse sonho. Desde bem... Eu vou me meter a ser psicóloga aqui, tá? Se tem psicólogo na sala, me perdoe, né? Mas eu vou falar sobre a minha experiência, né? O que a minha psicóloga me diz nas terapias. Que não importa se é cachorro, cavalo, cobra, o que é. Você tem que entender o que isso representa para você, né? Então, o que o cachorro representa para você? O que a mordida representa para você? Né? O que está envolvido nesse sonho? Se é medo, se é fuga, se é angústia, se é tristeza. Então, essa é a sua interpretação, tá? É o que eu escuto, eu estou só replicando, tá? Não tenho nenhuma autoridade para estar falando sobre sonhos aqui. Então, gente, sonhos comuns são aqueles que a gente tem todo dia, né? Que a gente não faz muita ligação, não arruma muito sentido, mas que a gente sonha. Né?
A nossa mente, ela precisa extravasar, né? Durante o dia, dizem os neurocientistas que nós temos cerca de 7 a 11 mil pensamentos por dia. Pense aí o quanto que a gente borbulha a mente o tempo todo, né? Então, o sonho é como se fosse o tanque de água, né? Não tem aquele caninho que transborda, né? Quando a boia pifa, a água transborda. O sonho é esse transbordamento, é esse esvaziamento da mente, né? Por isso que a gente sonha, para catalisar, elaborar tudo aquilo que a gente borbulhou durante o dia, né? E, na maioria das vezes, os sonhos comuns é só um extravasamento, né? E o que isso tem a ver com a liberdade? Qual o grau de liberdade? A gente fica por ali, ó, bem pertinho. O dia que você acordou e teve esse sonho, sem pé e sem cabeça, esse sonho que não fez sentido, que não te trouxe nada, né? Foi o dia que você só afrouxou o nó da gravata, né? E o que Kardec diz, né, no Livro dos Espíritos? São aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia, quando acordados. Então, o que importa ali, ó, quase não há exteriorização perispiritual. Então, nesse dia que o Oswaldo tem esses sonhos, ele não foi para lugar nenhum. Ele ficou só por ali mesmo, né? E nem nós, que é o mais comum, que é o que a gente quase todos os dias tem, né? Não é todo dia que a gente tem sonhos elaborados, que trazem sentimentos, né? Então, esse aí é o comum. Então, o que significa? Que quase todos os dias a gente só afrouxa, né? Só fica ali enquanto o corpo repousa, se regenera, se recompõe fisiologicamente, organicamente, o nosso espírito, o espírito que somos, fica ali esperando, mais frouxo, afastado, igual aquela figura que eu trouxe. Certo? E aí a gente vai para o segundo tipo de sonho, que são os sonhos reflexivos. Então, os sonhos reflexivos são aqueles que a gente não tem todos os dias, né? É aquele sonho que você, às vezes, sonha com quem você nem sabe, né? Às vezes a gente acorda, vê se já não aconteceu isso com vocês. A gente acorda e diz assim, sonhei com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, com uma criança, que eu não sei, nunca vi na vida, né? Mas eu acordei com um sentimento assim, ou bom ou ruim, né? Uma saudade, uma tristeza, uma alegria, uma euforia, né? Eu acordei e durante o dia a gente fica relembrando aquilo, né? Tá lá trabalhando, fazendo nossos afazeres, daqui a pouco vem aquele sentimento, ou vem aquela cena, ou vem aquela lembrança daquele sonho. E nem sempre são com pessoas que a gente sabe quem são dessa encarnação, né? Provavelmente, um sonho reflexivo é aquele sonho que, sim, a gente entrou em desdobramento, a gente entrou na liberdade parcial, mas a gente foi mais longe, né? A gente teve algum encontro. A gente encontrou com pessoas, a gente fez coisas importantes. E, às vezes, pode ser com pessoas do nosso convívio mesmo. Não precisa ser desencarnado, não, encarnados mesmo, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, em centro espírita, é muito comum que a gente tenha sonhos, né, desdobramentos, que a gente está aqui ainda. Acaba tudo, apaga tudo, a gente vai embora, a fundação apaga, né? E é muito comum a gente se encontrar no outro dia e dizer, eu sonhei que eu estava lá na fundação com Tânia, com Beto, com não sei o quê, fazendo... E eu também, né? Às vezes a gente tem uns sonhos parecidos. Então, são sonhos, são desdobramentos que a gente está fazendo alguma coisa e que a gente lembra direitinho do que aconteceu e te traz aquele sentimento, te deixa reflexivo, né? Durante o dia você lembra daquilo, durante o dia aquele sentimento volta,
Mesmo que você esteja nem pensando naquilo, daqui a pouco aquilo volta. Porque foi alguma ação, né? Ou alguma pessoa, ou algum sentimento, ou alguma situação que mexeu com você. Te deixou reflexivo. E, nesse momento, a liberdade parcial é maior, né? Então, vamos ver o que Kardec fala. Ele diz, sonhos reflexivos são aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, como cenas de filme, e poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Eu esqueci dessa parte, né? Eu só falei as coisas bonitas, né? E boas. Mas a gente também pode ter sonhos ruins, né? Aqueles sonhos que a gente acorda, né? Significa que você também teve uma exteriorização maior do perispírito, mas você não foi para um lugar muito legal, né? E se você não foi para um lugar muito legal, é porque você não dormiu numa boa, né? Mas isso aí a gente vai ver lá na aula de obsessão e desobsessão, né? Sobre afinidade, sentimentos, pensamentos, energias que levam a gente para outros lugares. Então, como é importante, se a gente sabe que todos os dias a gente sai para passear, aspas, né? Que a gente tem essa liberdade, que a gente vai para algum lugar, olha como é importante o que aconteceu durante o nosso dia. E se o nosso dia não foi tão legal, né? Porque a gente está sujeito a isso, né? Ter estresse, ter preocupação no trabalho, em casa, com a família, no trânsito, né? Mas aí, antes de dormir, o que a gente tem que fazer? Harmonizar a nossa mente, né? A oração, o principal objetivo da oração é harmonização mental. Não é pedir, não é louvar, não é agradecer. Isso tudo está incluído. Mas a principal é harmonização mental. Então, eu sei que às vezes a gente chega em casa, né? Cansado. Tem dia que a gente chega em casa do trabalho tão cansado que a gente não sabe se quer tomar banho, comer ou dormir. Né? A gente tem que escolher se quer dormir, tomar banho ou comer, porque não sabe o que é mais, o que está pedindo mais ali, né? E não precisa ser uma oração de meia hora, não, gente. Só, amigos, estejam comigo essa noite, porque eu estou muito cansada, mas me leve para um lugar bom. Pronto, acabou, né? E dorme, né? Mas é importante que eu estou brincando, mas estou falando sério, né? É importante que a gente tenha esse cuidado todas as noites, porque esses passeios nossos podem ser tão bons ou tão ruins, né? Alguém esticou a mão aí? Diga. Eu estava aqui pensando e lembrando de uma época lá atrás, que eu tive uma situação bem desconfortável, eu estava viajando e eu falei, fui dormir. Me senti, na Primeira Guerra Mundial, fugindo de um bocado de tiro. E eu fiquei sem saber lidar com aquela situação, porque eu estava viajando, estava tranquila, e quando foi dormir, aconteceu. Eu falei, um homem loiro e na Primeira Guerra Mundial. Que coisa mais estranha. E aí eu fui atrás, falei, quero solucionar, que eu sou uma pessoa que gosta de solucionar os problemas. Fui para a hipnose. Chegou na hipnose, veio esse mesmo processo de novo para a cura. Resumo da ópera. Realmente, Ave Maria, participar da Primeira Guerra Mundial em sonho não é legal, mas não foi bom, não, resolvido. Né? Então, vamos lá. Vamos para o último sonho. Diga. Boa noite. Boa noite. Quando a gente tem um sonho desse reflexivo ou não sei, que a gente sonha com uma pessoa a ponto de, como você falou, né, ficar durante o dia, vem aquele volta, vai e volta. A gente encontrou de fato com aquele outro espírito? Sim. Sim? Sim. E mesmo
é espírito encarnado ou não? Ou não. Tá. A gente em sonhos, só parênteses, né, para não ficar dúvida, em sonhos, em desdobramento, a gente pode encontrar encarnados ou desencarnados, ok? Pronto, diga. Em caso desse sonho ser com um espírito que esteja encarnado, que a gente encontrou real ali, esse outro espírito também teve o sonho com a gente ou não? Ele estava no mesmo lugar. Se ele vai lembrar ou não, depende, é o que eu respondi para ela. A consciência de cada um é diferente. Ele pode não lembrar. Pode não lembrar. Estávamos no mesmo lugar. Certo? Mas a consciência disso que a gente traz quando a gente volta do estado, né, quando a gente entra em vigília de novo, quando a gente acorda, cada um tem uma consciência diferente. Certo? A terapia, eu voltar para a terapia, né? Como que eu comecei a lembrar dos meus sonhos, né? Até hoje é assim. Às vezes eu tenho um sonho importante, que eu acordo e vejo que foi uma mensagem importante, e fico ali, às vezes, alguns minutos até adormecer de novo, refletindo naquilo. De manhã eu não lembro de mais nada. Eu sei que eu tive o sonho, às vezes eu sei com quem foi, mas não lembro o que disse, o que falou. Eu sei, putz, eu acordei durante a noite, eu pensei nisso, mas o que foi mesmo que eu pensei? Não vem, né? Porque quando a gente volta para o nosso estado de vigília, né, os sonhos eles estão acontecendo na mente. Quando a gente volta para o nosso estado de vigília, quem toma a posição é o cérebro. E o cérebro é físico, né? E aí a maioria das coisas a gente esquece. Então, o que os terapeutas, os psicólogos em geral falam para a gente fazer? Anotar, né? Deixar algum caderninho do lado. Hoje, eu vou contar para vocês uma técnica. Eu fiz um grupo no WhatsApp, eu comigo mesma, sabe? Um grupo eu sozinha, e aí eu abro aquele grupo e gravo, que é mais legal do que ficar escrevendo, né? Aí eu só aperto um botãozinho e falo... De manhã eu vou ouvir o que foi que eu sonhei, né? Então, é uma técnica boa também. Quando a gente vai exercitando isso, os sonhos vão vindo mais para o consciente. Hoje eu me lembro de quase todos os sonhos, né? Mas antigamente não lembrava. Então, esse grau de consciência varia de pessoa para pessoa. Certo? Tem gente que detalha o sonho, né? Meu marido detalha o sonho, o clima, o lugar, a pessoa, tudo, né? Eu não... Todos estão, menos os sonhos comuns, né? Espera aí, deixa o microfone chegar, senão a galera do YouTube não te escuta. Obrigada. Já aconteceu comigo algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, e isso eu não esqueci. Dia seguinte, gostaria de ter lembrado do detalhe, porque era interessante. Por exemplo, eu nunca fabriquei, vou dar um chutar aqui, eu nunca tive uma fábrica de chocolate, mas eu já sonhei com uma fábrica inteira funcionando normalmente, como se eu fosse a dona da fábrica, com tudo aquilo funcionando normalmente. Gente, como assim eu sonhei isso? Eu nunca pisei o pé numa fábrica de chocolate. Como Paula, né? Isso. Como Paula. Você nunca pisou numa fábrica de chocolate sim, como Paula. Mas quando você foi João, Maria, José, Joaquim, Rafael, Marcos, você pode ter pisado, trabalhado ou até tido uma fábrica de chocolate. Né? Então, no sonho, a gente traz... Ó, olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Olha o que está dizendo aqui, ó. Permite um mergulho mais profundo em nossos registros perispirituais. Então, tudo que a gente vivenciou em outras encarnações, em outras vidas, em outras oportunidades, estão gravados. Não estão nessa nossa consciência, não está na minha consciência de Alessandra. Mas tudo que eu vivenciei está gravado no meu perispírito, está nos meus arquivos. E me servem como alicerce e base para essa encarnação, né? Então, esse seu sonho aí, né? Que eu sei de tudo e eu nunca entrei numa fábrica de chocolate, pode ser registros de outras encarnações, que você traz agora em sonhos, né?
Certo? A mesma coisa das pessoas, que eu falei, a gente sonha com uma pessoa, um senhor, uma senhora, uma criança, não sei o quê. Eu nunca vi, não sei quem é, mas me trouxe um sentimento bom, uma saudade. Você não sabe quem é dessa encarnação. Mas existem pessoas que a gente conviveu e que ainda estão desencarnadas, né? E que a gente não lembra mais delas, mas elas foram parte da nossa vida e foram importantes na nossa vida em alguma época, né? Então, a gente pode encontrar com essas pessoas também em desdobramento, né? Não só das pessoas dessa encarnação, mas nós temos muitos afetos e muitos amigos de outras encarnações, que quando a gente reencarnou aqui, a gente não se lembra mais, esqueceu. Mas nos sonhos, esse sentimento aparece de novo, né? Pode ser uma ida. Eu não vou conseguir passar desse slide, mas vamos lá. Diga. De novo. Eu disse que quando a gente vai para o slide de sonho, abre um portal? Existe alguma técnica ou maneira da gente direcionar o que e com quem sonhar e, de alguma forma, atrair o outro espírito para o lugar que a gente vá? Ela está querendo pular um monte de ciclo. Grupo de desdobramento é depois que termina o ciclo 10. Tá? 10. Sabe por quê? Porque vocês estão só começando. Você já está querendo pular um monte de etapas aí. Aqui é 1. Aqui é o 4. O ciclo, né? Você já está querendo pular um monte de etapas. Pode. Tem técnicas, sim. Já ficou animada para correr para o ciclo 10. Diga. Boa noite. Eu estou falando com ele, eu morro de vergonha de fazer essas perguntas. Ninguém está te olhando, só eu. E o YouTube. Não ocorreu um fato comigo. À tarde, eu tirei um cochilo, deitei para descansar. Só que eu não estava cansada de deitar e não consegui despertar. Eu dormi, meu sobrinho esteve lá em casa, eu dormindo. Eu ouvia ele se despedindo, ele falando com minha mãe, que já estava indo. Eu tentava sair despertar para falar com ele, só que eu não conseguia. Eu ouvia eles conversando, se despedindo, mas eu não conseguia despertar do sono para poder falar com ele. Aí, sei que voltei a dormir, quando eu despertei mesmo, eu levantei e fui procurar minha mãe. Falei, minha mãe, Rafael esteve aqui em casa? Ela falou, esteve. Eu falei, eu ouvi vocês conversando, tentei despertar, mas eu não conseguia despertar. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês? Quer ver? Vamos fazer umas... Quem já teve certeza real de que passou por um desdobramento? Levanta a mão aí para eu saber. Você também, né, Oswaldo? Pois é. Mas se eu disser para você, eu já disse, né? Vou repetir, que todos nós desdobramos. Eu vi que a metade não acreditou em mim, né? Porque se tivesse acreditado, tinha levantado a mão, né? Mas então eu vou fazer algumas perguntas. Uma delas é essa que ela falou, né? Já aconteceu com a gente? Já. Isso é desdobramento. Já aconteceu com vocês, de vocês sonharem que estão caindo? Já. Isso é desdobramento. Já aconteceu com vocês, de vocês tentarem falar, se mexer e não conseguir? Agoniante, né? Desdobramento, né? Isso que ela falou, a gente perceber tudo em nossa volta, querer despertar e não conseguir, desdobramento. E a maioria das pessoas tem medo do desdobramento por causa disso. Porque acha que está à beira da morte. Porque isso é agoniante. Porque a gente está no físico. Né? A gente não se percebe espírito. A maioria de nós não se percebe espírito.
A gente só acredita, igual São Tomé, no que vê, tem que ver para crer, né? Então, quando a gente passa por essas experiências, a gente quer voltar rápido. E nos cursos de desdobramento, por exemplo, o curso de Conscienciologia e Projeciologia, que é do Sul, eles têm um termo que eles chamam de decolagem e aterrissagem. Certo? Então, decolagem é quando a gente desdobra, aterrissagem quando a gente retorna, obviamente. Né? Mas a gente tem que entender o seguinte: o espírito desdobrou, né? O corpo está dormindo, ou está... vou falar dormindo porque essas situações que eu comentei aqui com vocês é quando a gente está dormindo, né? Então, quando a gente está dormindo, o espírito desdobrou. Mas você pode ter dormido assim, ó, de barriga para cima. Exemplo, tá certo? Mas vamos inventar uma historinha aqui, tá? Só para vocês entenderem, para dar um exemplozinho para você ficar claro. Você dormiu de barriga para cima, mas você estava com vontade de fazer xixi. Certo? Isso é físico, tá? O xixi não é do espírito, o xixi é do corpo físico, certo? E aí, quando a gente está com vontade de fazer xixi, a gente fica agoniado, né? Você pode ter se virado, certo? Quando o seu espírito retorna, ele não encontra o corpo no mesmo lugar. Sabe um quebra-cabeça? Essa é a agonia que a gente sente. Né? Então, quando a gente começa a entender, a estudar, a praticar, a se dedicar, essas coisas vão amenizando. Como tudo que a gente... Eita, Rodrigo! Assim você estoura o ouvido da galera. Como tudo que a gente faz na vida. Né? Quando a gente começa a dirigir, a gente não tem medo de dirigir? Né? Quando a gente vai para o primeiro emprego, a gente não fica com medo do primeiro emprego, dos colegas, do patrão, né? Tudo. Quando a gente vai começar a namorar, a gente fica com medo do primeiro beijo. Né? Então, a gente tem medo de tudo que a gente não sabe fazer. O desconhecido traz o medo. Né? Quando a gente consegue entender, estudar, não precisa praticar, não precisa ir para um curso, mas comecem a ler sobre isso. Né? Comecem a ler, quando a gente começa a se instruir sobre aquele assunto, assim como a mediunidade também, viu, gente? Aquela galera que diz assim, eu não tenho mediunidade ostensiva. Comece a ler, comece a estudar, que você vai ver que as coisas começam a acontecer. Né? A gente tem que dar esse preparo para que as coisas aconteçam. Certo? Espera aí, que tem uma mão levantada ali atrás. Rapidinho, a sua senha é 2. Tá bom? A3, pronto. A4, menino do céu. Então, minha pergunta é assim, às vezes a gente sonha com a pessoa e a gente fala assim, eu sonho com você. Não era você, mas era você. Então, eu queria saber se assim, a gente vê uma pessoa física no sonho, diferente da pessoa, mas a gente sabe que é aquela pessoa que a gente conhece. Aí eu queria saber se a pessoa pode ter se apresentado com um perispírito de outra vida ou se tem alguma outra explicação. Ou se é isso mesmo? Espera aí tem um monte de camadas nessa pergunta. A pessoa que você está falando é a pessoa que já desencarnou ou a pessoa encarnada? Encarnada. Pronto. Pode ser várias coisas. Aí vou eu para o Depende do Livro dos Espíritos, né? Podem ser várias coisas, né? Pode ser o sentimento que te une, por exemplo. Você tem 2 irmãos. O sentimento, mesmo que você goste mais de um do que de outro, mas o sentimento de irmandade é o mesmo, né? Então, é aquilo que você sente naquela pessoa. Você está sonhando com a Ana Milena, mas você gosta de Carla da mesma forma, né? Então, você sonha com a Ana Milena, mas quem estava lá era a Carla. Um exemplo, né? Estou viajando, né? Isso para encarnado. Agora, para desencarnado, aí sim. Essa pessoa pode, sim, se apresentar do jeito que ela quiser para você. Inclusive, de uma encarnação anterior, que foi mais legal, que foi mais bacana, que traz um sentimento melhor. Né? Porque a gente encontra as mesmas pessoas várias vezes durante a encarnação, em configurações diferentes. Né? Então, quem é meu irmão hoje pode ter sido meu pai, quem é meu pai pode ter sido meu marido, quem é meu marido pode ter sido meu filho, né? E cada uma dessas encarnações trouxe um aprendizado e um sentimento diferente. Então, a gente se une por isso também.
Diga. Oi, eu tenho uma dúvida. Quando eu era pequena, criança, eu sempre que dormia, principalmente à tarde, eu depois ficava sem entender se aquilo que eu sonhei aconteceu ou não aconteceu. Me dava uma angústia tremenda, tipo assim, eram sonhos tipo assim banais, mas que eu não sabia se aquilo tinha acontecido, se aconteceu na vida real. Eu ficava desesperada para saber se aquilo era real, porque eram coisas que poderiam ter acontecido, eu ter sonhado. E o que é isso? Isso é normal? Aí eu que te pergunto, por que essa angústia toda? Porque eu queria saber se era real e eu não sabia quem perguntar se isso era real, por exemplo. E se fosse real? Não. Era só curiosidade. Estou tentando entender qual é o sentimento. Por exemplo, assim, aconteceu uma história com alguém, por exemplo, uma situação com alguém, e você não sabia se aquela situação que aconteceu com alguém, você com relação a alguém, se era real ou não era. Então, você não sabia como agir com relação a essa situação, porque veio em um sonho, aí você não sabia se isso aí veio em um sonho porque já aconteceu, ou se já aconteceu, aconteceu. Né? Não tem mais como voltar atrás. Mas isso é que tipo de sonho? Isso é o quê? É um sonho que você encontrou com alguém em alguma situação, que eu estou vendo que não foi, se não foram situações boas, né? Porque está te remexendo toda, mas se enquadra dentro desses sonhos reflexivos. Né? É aquele sonho que você tanto pode estar acessando seus arquivos perispirituais, de coisas passadas da sua vida anterior, quanto pode ser sonhos que você está encontrando com pessoas ali agora, dessa sua encarnação. Mas o que importa é que eles trazem essa reflexão, que está aí remexendo você até hoje. Né? Você tinha esses sonhos quando era criança e até hoje continua remexendo. Então, são sonhos reflexivos. O que isso significa dentro da nossa aula? Que você sai para passear aí e ter alguns encontros, tanto do passado quanto do presente, e que sempre, gente, os sonhos trazem significados para a gente. Né? Por isso eu sou fã de carteirinha de terapia. Então, vocês vão me ver defender a terapia aqui para sempre. Né? Então, isso são coisas que um profissional pode te ajudar a entender. Né? Por que eu tenho tantos sonhos recorrentes com o cachorro me mordendo? Por que eu tenho tantos sonhos recorrentes que eu acordo remexido? Né? Que eu quero saber se realmente aquilo aconteceu, se não aconteceu. Né? Só um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, da terapia, que vai poder te ajudar a trilhar esse caminho aí. Né? Porque os sonhos têm significados, sim. Eles trazem significados para a gente, sim. Né? Inclusive, quando a gente diz assim, eu não lembro de vidas passadas, a gente lembra pelos sonhos. Né? Os sonhos são pistas, vamos dizer assim, né, vulgarmente dizendo, são pistas do que aconteceram, né, do que foi importante para a gente em encarnações passadas. Principalmente esses, os reflexivos, né? Que a gente encontra pessoas, lugares, situações, como ela trouxe aqui, né? Como outras pessoas relataram, que você não sabe por quê, não conhece a pessoa, nunca foi naquele lugar, mas ele mexe com você. Então, isso são pistas, né? São indícios de situações, oportunidades, vivências de uma outra encarnação. Com certeza absoluta. Se te trouxe uma reflexão, se te trouxe um sentimento, se remexeu com você ali o dia inteiro, não é à toa. Né? Tem algum significado por trás disso. Agora, para a gente entender, a gente precisa estudar sobre isso e, principalmente, levar isso para uma pessoa que te ajude a interpretar isso. Certo? Diga. Boa noite, Alessandra. Boa noite. É porque você está falando aí sobre sonhos, né? E um tempo atrás eu tive um sonho assim muito interessante sonho. Eu estava no interior e aí eu vi uma voz, uma pessoa gritava: "Fulano, Cacá", meu apelido é Cacá, né?
fulana, não vou dizer o nome dela não, fulana morreu. Olha, gente, quando a gente relata as coisas, lembre do YouTube, viu? Depois o povo vai ver o que você contando dele fulano morreu. Na internet. E aí eu olhava para a casa da pessoa, a casa estava toda iluminada, mas era uma iluminação em cima da casa. A casa estava toda... E eu fui na casa da pessoa, vi o sofrimento da família, né, chorando e tal. Aí eu não gosto muito de contar um tipo de sonho desse, porque parece que a gente está... Né, e também muita gente não acredita e tal. Eu fiquei na minha, só contei uma irmã minha, né? Agora ela está contando para o mundo. Mas aqui porque é um ambiente de estudo, né? E aí eu contei para uma irmã minha, ela disse assim, olha, isso aí, que ela é tirada espírita, assim. Isso aí, tirada espírita é ótimo. Eu adoro ver o relato de vocês. Isso aí pode acontecer. Eu também sou tirada espírita. Pode acontecer com a gente ou com a própria família, né? Minha filha passaram 3 meses. Não é que teve um acidente e a mulher, não a mulher que me disseram, a irmã dela morreu. Morreram 3 nesse acidente. E eu fui para o enterro, e lá no enterro, o que eu vi no sonho, eu vi lá o sofrimento, né? Aí eu fiquei meio apavorada. Cacá, não sonhe comigo, viu? Eu fiquei apavorada. Sonhe comigo não, que eu ainda não estou preparada. Não, é verdade. É muito... isso é o quê? Que tipo de sonho é esse? Esse aí, ó. Sonho espiritual. Você, além de tudo, ainda é uma médium ostensiva, porque adivinhou o slide que eu ia trazer. Tá vendo? Suponho, né? Era uma lógica. Obrigada. Diga. Ó, vocês não vão deixar eu terminar a aula. Tem 517 slides para passar ainda, viu? Do que você falou... Boa noite. Boa noite. Do que você falou até agora, quando a gente tem aquele pesadelo, você tem consciência que, se acordar, você sai daquela cena. E você fica doida para acordar, para sair da cena, e não consegue acordar. Esse é o espírito que está com medo. Quem é que está no comando aí? É o espírito, você falou, o cérebro ou a mente? Porque tem consciência que, se acordar, sai daquela agonia, mas não consegue acordar. A mente. Se você está dormindo, né? A mente. O cérebro está querendo brigar, né? Volta, venha, né? Mas é um leque de possibilidades, como estava no slide anterior, né? Você pode estar entrando em contato com espíritos bacanas, como não bacanas, né? A gente tem amigos, mas também tem desafetos, né? Então, no momento que você encontra esse desafeto, e aí eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai falar de desobsessão, né? Mas se você entrou em contato com esse desafeto, é porque você permitiu que ele chegasse até você, né? Pelos sentimentos, pelas vibrações, pelas afinidades, por tudo isso, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E aí ninguém gosta de encontrar com quem não gosta, né? Mesmo encarnado, né? Se você sai ali, vai no shopping, encontra com alguém que... Né? Aquela galera que a gente diz assim, meu santo não bate, né? A gente fala assim vulgarmente. O que você quer? Você diz logo, eu tô com pressa, né? Que você quer sair. Mas quando você está dormindo, né? O cérebro está ali brigando com a mente, né? Por isso que a gente fica nessa agonia. Não, eu preciso passar o slide, gente. Agora é sério. Senão a gente tem um monte de coisa ainda para falar. Eu disse a vocês que eu não sabia interpretações. Depois, quando acabar a aula, ali no corredor, a gente pode me perguntar que eu respondo, tá bom? Vamos lá. Os sonhos espirituais são lembranças de nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também acontecimentos desagradáveis. Olha aí, Rita. Sempre em função de nossa sintonia espiritual. Há uma ampla exteriorização do perispírito. Então, quando isso acontece, a gente foi longe, né? A gente participou efetivamente daquilo ali, né? A gente estava completamente entregue, né? E é um sonho que traz para a gente nenhuma dúvida do que aconteceu.
Se no sonho reflexivo e nos sonhos comuns a gente a gente acorda, desperta com aquela dúvida, nos sonhos espirituais a gente não traz dúvida, né? Vou dar um exemplo que eu gosto sempre de trazer, porque a gente entende melhor. Se a gente tem um parente, um amigo que é desencarnado, né? E a gente sonhou com essa pessoa, mas a gente precisa fazer a diferença, né, do que é saudade para o que é sonho. Vou trazer para a minha vida, né? A pessoa que eu mais convivi até hoje, né, foi a minha mãe, que já desencarnou há 14 anos. Mas até hoje, nem o meu marido, nem os meus filhos, nem ninguém conviveu mais comigo do que minha mãe. Minha mãe morreu, eu tinha 37 anos. Eu sou casada há 25, então meu marido ainda não conviveu comigo tanto tempo, certo? Então, até hoje, eu sonho com a minha mãe. Né? Eu sonho, vou chutar aqui, semanalmente com a minha mãe, mas coisas do cotidiano, né? Fazendo as coisas, indo aqui, indo ali. Sonhos. Por quê? Porque ela está na minha mente fortemente como uma pessoa que participou de todas as etapas da minha vida. Do nascimento até o nascimento dos meus filhos. Né? Então, a gente tem que entender isso. Sonho espiritual é aquele sonho que, quando você acorda, pode quem quiser dizer assim, ó, isso não foi um sonho espiritual, não, que você não vai acreditar, porque foi você que sentiu. Né? Lembra lá no segundo slide que eu trouxe todas as propriedades do perispírito? Né? Então, nós sentimos e percebemos o mundo com 5 sentidos, né? Aqueles que a gente aprende na escola. Visão, tato, paladar, olfato, audição, né? Mas o perispírito percebe o mundo com todas aquelas propriedades. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, todos os sensores em 360 graus do nosso corpo perispiritual. Quando a gente está num desdobramento e num sonho espiritual, é um encontro de um perispírito com outro perispírito. Vocês têm noção da potencialidade que é esse encontro? Né? Então, quando você acorda de um sonho, por exemplo, você nesse sonho, vou criar uma historinha. Você nesse sonho encontrou com seu pai, com seu marido, com seu irmão, com sua mãe, né? E nesse sonho lá, vocês deram um abraço. Certo? Quando você desperta, você percebe ainda a mão daquela pessoa que é assim, ó. Né? Você sente a temperatura daquela pessoa. Você sente o cheiro daquela pessoa. Né? É diferente de um outro qualquer sonho. E pode qualquer pessoa chegar e dizer assim, não, foi sonho nada, porque você estava com saudade, que você não vai acreditar. Porque foi um encontro espiritual. Esse é um sonho espiritual. Né? É quando você tem uma exteriorização plena do seu perispírito, diferente do afrouxar o nó da gravata, da garganta. Não. E você não esquece. Né? E aí vou fazer, igual o Cacá disse ali, eu que já sou metida, não é o que é? Me acho espírita, como é que é? Tirada espírita há muitos anos, né? Minha mãe morreu tem 14 anos, eu só tive esse encontro uma vez. Né? E vivo dentro do centro espírita. Né? Meus filhos dizem assim, leva o colchonete e dorme lá. Né? E não tive esse encontro, só tive um nesses 14 anos. O meu marido também, o pai dele já faleceu há 20 anos, ele também teve 2 encontros com o pai. E ele me acordou às 3 horas da manhã para me contar, aos prantos, né? Ele acorda. Aí o que foi? Está passando mal? Encontrei com meu pai, né? Porque é uma coisa espetacular, sensacional. Todo mundo que tem isso, que já teve esse encontro, sabe do que eu estou falando. Né? Então, nesse encontro, nesse sonho espiritual, essa exteriorização é completa.
Não é total, viu, gente? Ninguém desencarnou, não. Continua ligado ao corpo físico. Mas a percepção é plena, né, desse estado de espírito. A garganta falhou. Diga. Boa noite, turma. Meu nome é Patrícia, eu sou da turma do sábado da D, mas hoje eu tive a necessidade de antecipar essa aula. E quis fugir de mim e me encontrou aqui, não foi? Não, tive a necessidade. Deixa eu te falar. Eu estava aqui pensando, falo ou não falo a respeito disso. Fala logo, Esse Patrícia. ponto que você tocou aí agora, assim, me esclareceu muito. Meu pai faleceu, vai fazer 10 anos, né? Meu pai era assim um eixo de casa, era central de tudo, e a gente era muito ligado, né? E assim, foi inesperadamente o falecimento dele. E eu tive muitos medos nesse período. Foi um período muito difícil, eu tinha muito medo de tudo, de como seria a vida daí à frente. Ele estava recém-falecido, eu não lembro assim se tinha meses, o tempo exato, mas foi assim, logo que ele faleceu. E eu tive um sonho com ele, e o sonho foi assim: eu sonhava que eu estava sozinha num local onde eu não conhecia e tinha um monte de bicho peçonhento. Era cobra, era aranha, era escorpião, tudo bicho venenoso que matava, né? E eles vinham todos em cima de mim. Eu ficava desesperada, sem saber o que fazer. E, de repente, meu pai aparecia, espantava todos e dizia que eu podia prosseguir. Esse foi um dos sonhos. Como se ele estivesse me dizendo assim: eu não estou fisicamente com você, porém, eu não vou te abandonar. Passado um tempo, foram 2. Eu sonhei que a gente viajava, e a gente viajava muito, e a gente sempre dividia o volante, né? Eu levava uma parte do caminho, ele levava outra. E ele estava todo mundo, a família toda, as viagens que a gente fazia era assim. Dentro do carro, ele ia dirigindo, de repente chegava em um ponto da estrada, ele parava o carro, me dava o volante. Quando eu pegava o volante, ele deixava eu seguir sozinha, com a família, sem ele. E eu ficava agoniada para que ele entrasse no carro. Mas como se ele dissesse assim: vá, a partir de aí é com você. Então, esses sonhos foram esclarecedores para mim nesse sentido, de que ele não estava fisicamente comigo. Porém, acredito que em espírito, até hoje ele permanece. Não sei. Vou eu ser tirada psicóloga, viu, Cacá? Tirada psicóloga. Não me parece, tá? Posso estar sendo leviana, mas não me parece que foi um encontro espiritual. Isso foi uma elaboração da sua mente, né? A sua elaboração de aceitação de que ele foi, né? E pode ter sido até induzido, sim, por um outro espírito para te acalmar, né? Mas o que me leva a crer, né, dentro do que eu entendo desse assunto, que não foi um encontro, porque você já começou assim, ó, logo que ele partiu, então não foi, logo que ele partiu, não foi ele que estava ali próximo a você, né? Pode ter sido algum espírito amigo, como eu disse ali para nossa amiga ali, né, que se mostrou como seu pai, porque é uma figura de segurança, de eixo, como você falou, né, para te dar essa aliviada no seu coração. Mas não me parece que foi um encontro espiritual. Mas foi muito importante para você, porque foi um divisor de águas, né? E em algum momento esse encontro vai acontecer, mas ainda não foi. Tá bom? Ficou magoada comigo? Não, né? Continuamos amiga, né? Tá bom. Então vamos lá, gente. Ó, agora eu vou passar batida em todos os slides, senão a gente nem desencarnou ainda, a gente ainda está encarnado. Tá? Então, ó. 15 segundos. Boa noite. Há 10 anos eu perdi um grande amigo. E eu sonhei com ele, tipo, 30 dias depois. Nós estávamos na ilha de Taparica, que ele era filho de lá. Ele vinha saindo do mar, bem bonito, assim, que ele tinha o quê? 2 metros de altura e tal. Aí ele falou, ele me chamava de Oloxum. Oloxum, eu quero conversar com você. De repente, nós estávamos sentados numa mesa. Ele me mostrou um processo, eu sou advogada. Ele me disse: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você ajude Nice, minha mulher. E é esse processo daqui. Fale com ela. Eu acordei.
Só que nisso me odiava. Ela achava que eu era amante dele. Me ligava, me xingava, me dizia horrores. Eu digo, meu Deus, não tenho nada com ele, é só amizade. Olha o YouTube, moça. Não tem problema. Aí, precisou de um intermediário para... Deixa eu te explicar por quê. Precisou de um intermediário para que eu conversasse com ela. Porque, realmente, quando eu conversei com ela e falei, ela me falou assim, chorando, me desculpe, eu não sabia que a relação de vocês era espiritual. Porque ele sempre disse isso e eu tentava dizer e nunca consegui. Eu realmente estou com um processo que querem tomar minha escola e eu estou desesperada. Então, realmente existiu o processo. Obviamente, eu não advoguei para ela, mas eu trouxe um recado do marido dela. Pronto. Podemos continuar? Podemos. Então, gente, ó, outra forma, né? Sonambulismo. O que, que acontece? Tem um monte de texto, eu não vou ler para vocês, vocês vão lendo aí, tá? O que, que acontece no sonambulismo? Deixa eu voltar aqui que eu passei rápido demais. O que, que acontece no sonambulismo diferente de todos os outros processos? O espírito leva o corpo junto, tá? E aí, já para desmistificar também, pode acordar um sonâmbulo, tá? A galera diz assim, ó, se acordar morre. Mentira, gente, tá? Ninguém morre não, tá? Vai tomar um susto, né? Mas só um susto mesmo. Esse negócio de que vai acordar o sonâmbulo e vai morrer, foi algum sonâmbulo que inventou essa história. Pode sacudir, pode... Mas acorda com delicadeza, né, Oswaldo? Acordar sacudindo, não, né? Mas a única diferença que acontece, né, entre todos os outros processos de libertação do espírito é que o corpo vai junto. Mas o corpo vai junto em estado de sonolência, né? É como se fosse um corpo dormindo, só que na vertical, andando e fazendo tudo, certo? Não, né? Isso aí é figurativo, né, Oswaldo? Ninguém vai assim, não, né? Só em filme, né? Ó, desdobramento, nós já falamos, né? Então, ele também, vocês vão ouvir também essa expressão, né, viagem astral, projeção astral, experiência extracorpórea, com o nome de desdobramento também, tá? E com... EQM não, EQM é a experiência de quase morte. Você quase foi, viu a luz, mas voltou correndo, né? Brincando, tá, gente? E como eu disse, ó, ele tem diferentes graus de desprendimento e de lucidez, né? Cada um experiencia e lembra diferentemente. Poderia. Deixa o microfone chegar aí para você. Os outros estados de libertação é catalepsia, letargia e síncope. Diga, Oswaldo. Seria desdobramento. 4 vezes eu sonhava com a pessoa e no outro dia a pessoa dizia que ia morrer no sonho. No outro dia, ou 2 dias então, a pessoa morria. Eu tive um sonho com minha bisavó, lá em 1988. O sonho dela era completar 100 anos. E aos 90 anos, de uma noite, eu dormindo, e ela também, ela me acorda e dizendo que ia embora. Eu disse, Bisa, e o seu sonho? E o seu sonho dos 100 anos? Ela falou, vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima. Pronto, viu? Como é que eu sabia o que a Bisa dele falou? Não vai poder ser dessa vez. Mas você tem que ir, eu tenho que ir, porque estão me chamando. Pronto. Eu acordo meio, assim, sem saber o que foi, chateado. Quando a notícia me avisa que a Bisa morreu, eu dei uma espécie de gargalhada, assim, eu sabia. Assim. Eu sabia, assim mesmo. A outra foi a vez da outra avó, filha dela, que eu lembrei na noite, ela me avisava que ia morrer. Então, isso pode ser não, é um encontro, né? Agora, em desdobramento, vocês se encontraram e se despediram tranquilamente, sem nenhum problema nisso. Foi meu tio, filho dela, que... Não sonha comigo não, viu, Oswaldo? Falando que ia. 2 dias depois eu vejo que ele foi, né? Eu tive um sonho, tal.
Quando ele morre, na hora que é enterrado, eu sonho de novo. E aí eu disse, como é aí? Aí ele disse, você só vai saber quando... Viu, curioso? quando Bem chegar. feito. É. Só que aí eu senti o que você falou. Sem chance, Beto. Eu senti o que você falou, o jeito, o cheiro, aquela coisa que é como se ele tivesse algum vulto, assim. Sim. E ainda tive esse do sonambulismo. Pronto. Justamente com a minha Menino. de Cacá. Irmã de Cacá e Cacá. minha mãe. Ah. Essa minha Eita, família boa, hein? caído. E eu era criança. Eu aí sonhei com... Osvaldo e Cacá são portadores da morte. Não, não diga isso. Somos portadores da vida. Eles conhecem todo mundo que vai morrer. Não sonhem comigo. Brincadeira, viu, gente? Brincadeira, mas brincadeiras à parte. Isso pode sim ser, né, um encontro seu com o espírito. Isso também é relatos normais das pessoas trazerem, né? Que sonhou, que encontrou, que sonhou e um dia depois morreu, né? Ah, eu ouvi, veio aqui em casa. Dependendo da afinidade maior ou menor daqueles espíritos, é como se fosse uma despedida mesmo, né? Isso, o encaixe. Eu tenho muito problema de enxaqueca. Foi aí que eu me trouxe até vir aqui. Seu encaixe está errado, Osvaldo. Tem que encaixar melhor. Então, eu sempre tenho enxaqueca. E a minha enxaqueca agora, depois que eu frequentei aqui... Diminuiu. Ela diminuiu, mas ela está vindo assim nos horários impróprios. Por exemplo, então vamos organizar isso, da tarde. Vamos organizar isso, Osvaldo. Eu acordava... Está no ciclo 1 ainda. Quando você for para o 2, para o 3, vai melhorar. Porque eu tenho muito isso desde menino. Pois é. Gente... Catalepsia, letargia, síncope também são libertações parciais do espírito, né? Que acontece com todos nós. Quem nunca desmaiou, quem nunca teve doente, teve naquele momento de letargia, né? Catalepsia é uma doença, né? É uma doença onde a pessoa é dada como morta, mas não morreu, né? Todos os sinais vitais ficam... suprimidos, né? Hoje em dia quase não acontece mais isso, né? Em função de tantos equipamentos, né? Modernos que a gente tem. Mas antigamente muitas pessoas eram enterradas, né? Ainda vivas. Coma, eu já falei, né? Que ele pode ser induzido ou o desencarne, que é a libertação total. Isso aqui que é o importante, né? Para a gente terminar isso aqui. Esse é o processo desencarnatório natural. Ou seja, quando a gente morre, porque a nossa energia vital se esvaiu, né? Chegou ao final da vida, esse aí é o processo natural, né? Quais são os centros que são desligados primeiro? O centro vegetativo, que é a sede das manifestações fisiológicas, que se encontra no baixo ventre. O centro emocional, que é a sede dos sentimentos e desejos, que é na região torácica. E, por último, a região cerebral, que é o centro mental, a sede do espírito, né? Lembra que eu falei para vocês que nós temos um cordão, que é o principal, que é o cordão de prata. Mas todos esses outros centros aí... são também ligados por cordões fluídicos, né? Por pequenos cordões fluídicos. Então, quando ocorre o desencarne natural, eles vão sendo desligados pelos espíritos mesmo que trabalham nesse momento do desencarne, certo? E essa aqui é o processo natural. Porém, se você morre, por exemplo, de um desastre, né? Se você sofreu um acidente de carro e uma lesão muito grande no seu abdômen, né? Teve uma hemorragia interna e morreu em decorrência disso. Qual é o centro que é desligado primeiro? O torácico, e não o baixo ventre, né? Então, essa ordem é alterada de acordo com o tipo de desencarne. Esse aí é o bonitinho, né?
Aquele que a gente morre igual passarinho, certo? Mas dependendo da morte, esse processo aí se altera. Então, ó, o total provocado, que é o homicídio, o suicídio, o aborto e a eutanásia, como eu disse antes, né, para a Carla aqui, cada um desses assuntos daria mais 2 horas de aula, principalmente o aborto, né, que é polêmico. Mas o que importa mesmo para o espiritismo, né, e aí é um conceito do espiritismo, é que nenhum momento a vida deve ser interrompida, né? Nem no aborto, nem na eutanásia, homicídio, suicídio piorou, né? Porque todas as pessoas, né, que estão encarnadas têm um propósito, têm um motivo, né, para estar encarnada ali. Todo mundo tem um objetivo, né? Então, mesmo as pessoas que estão em fase terminal, né, a eutanásia aqui no nosso país é proibido, né? Mas em outros países, em outras culturas, é aprovado, né? Então, aquela pessoa pode colocar lá uma ordem de não ressuscitação. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma parada cardíaca, não me ressuscite. Eu quero morrer, né? Então, isso é uma interrupção da vida, porque aquela pessoa pode, né, ser ressuscitada, né, ser trazida de volta e continuar mais 10 anos viva, 20 anos, sei lá quantos anos. Mas ela lá fora, em outros países, ela tem essa opção de interromper, né? Então, o que é importante para a gente aqui, nesse momento, é a gente entender que todas as situações são válidas, mesmo aquelas que a gente acha as piores possíveis, as mais desvalidas, todas são válidas, certo? Mesmo um paciente em fase terminal, às vezes a gente diz assim, mas ele está ali só para sofrer. Não, é nos pacientes finais que a medicina avançou, que os medicamentos avançaram, que os equipamentos avançaram, e aquela pessoa que está ali numa UTI, por exemplo, ela traz uma história que envolve, que ensina, não só, às vezes nem é ela, nem é o paciente que está em cima da cama, que está aprendendo, que está evoluindo. É a família que está envolvida, é a equipe médica que está envolvida, às vezes a pessoa que faz a limpeza do CTI, da UTI, que convive ali com aquela família, que ouve aquela história. Então, tudo tem um propósito, certo? Tudo tem um propósito. A mesma coisa serve para o aborto, a mesma coisa serve para o suicídio, tá? Mas são assuntos muito polêmicos, né? Que não tem nem como, acabou realmente o tempo, e mesmo que fosse no início da aula, não tem como a gente abrir para cada um dar a sua opinião, porque são opiniões diferentes, tá? Mas para o espiritismo, qualquer interrupção da nossa oportunidade, porque a reencarnação é uma oportunidade de um processo educativo, né? De uma nova oportunidade de aprendizado, e se a gente interrompe isso, a gente está perdendo tempo, né? Diga. Sim, é o último. Eu falei que isso aí dá mais 2 horas de aula. Agora eu vou fazer igual meu marido, vou imitar o Luiz aqui. Eu queria mais 2 horas para falar isso para você, né? Porque a gente vai, quando a gente desencarna, para onde a nossa mente nos levou, para onde a nossa consciência nos levar, né? Para onde a nossa sintonia, vibração, afinidade vai nos levar, né? Então, em geral, mas como eu também disse, né, que o Livro dos Espíritos tudo começa com depende, não tem uma regra de bolo, uma receita de bolo, né? Não posso dizer todos os suicidas vão para um lugar ruim? Não. Né? Mas isso aí a gente vai conversar numa outra aula, tá? Deixar a curiosidade para vocês.
E para finalizar, antes que a Tânia nunca mais me convide para vir aqui, só para a gente refletir, né? Para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno livre, e o retorno à vida livre do espírito, né? Convidativo, ó, a Ana Cleide já está prontinha. Ó, universo, Ana Cleide está prontinha. Pode? Pode te botar na lista, Ana Cleide? Não tem que ter preocupação, nossa evolução é individual, né? Olha a mãe falando, parece, é só teoria, né? Mas o que é importante dessa aula aqui, gente, é a gente entender, né, que a gente tem esse treinamento todo dia, que a gente está estagiando morrer todos os dias quando a gente dorme, né? Que a gente tem lapsos de memórias de outras encarnações como balizadores, né? Como instrutores, vamos dizer assim, como um mapa para a gente caminhar com mais acerto aqui nessa vida, né? Através dos sonhos, através dessa libertação parcial, né? Você quer falar? Diga. São iguais, né? Te levam para o mesmo lugar. É a mente que te leva, é o que eu estava dizendo ali para Yane, né? É a mente que te leva para os lugares que você vai quando desencarnar, né? Então, você é atraído para alguns lugares. Eu vou deixar aqui vou jogar uma bomba, tá? Vou jogar uma bomba, puff, e vou sair. Vocês acham que Hitler foi para onde quando ele desencarnou? Pergunta retórica. Vamos pesquisar. Né? Então, não necessariamente é exatamente como a gente pensa, tá? Depende da nossa consciência. Então, essas consequências psicológicas e espirituais vão de acordo com a minha consciência mental. Ah, o que você acha? Né? Isso também é individual para cada um, né? Quem matou e acha que fez o certo, fez o certo. Mas no nosso, a gente sabe, né? Isso aí a gente vai ver bem na aula 7, que é reencarnação como processo educativo, né? A gente vai entender como é que ficam as consequências dos nossos atos, né? Das nossas responsabilidades, do que a gente faz da nossa vida, do que a gente faz dessa oportunidade que foi dada para a gente, tá? Agora a gente já estourei meu tempo todo e também não está dentro dessa aula. Mas essa consequência para quem assassinou alguém é individual para cada um, né? Eu posso morrer de culpa e o outro pode achar que está beleza, que ele fez o que era certo. Ah, se ele vai sofrer as consequências disso? Todos os nossos atos têm uma consequência, né? Mas a mente dele pode ser que demore a despertar para isso. Isso depende para cada um, tá bom? Então é isso, gente. Hoje, quando a gente sonhar, ou melhor, quando a gente dormir, vamos prestar atenção nos nossos sonhos. Quando a gente for dormir, faz aquela oraçãozinha, mesmo que seja só uma frase, né? Para a gente ir para um lugar bacana, para a gente fazer coisas produtivas, para a gente ter bons encontros, né? Para a gente acordar bem, assim, leve, com a respiração tranquila, em vez de acordar angustiado, né? E entender que a gente morre todo dia. Vamos assimilando isso, porque aí quando chegar, ó, a Ana Cleide já se empolgou, já disse que já está querendo até morrer, porque vai ser retorno à vida livre do espírito. Né? Tem uma frase que circula aí na internet que diz assim: nós somos um ser espiritual vivendo uma vida material. Né? Vocês já leram essa frase?
Adenauer diz assim: mentira. Nós somos um ser espiritual vivendo uma vida espiritual. Porque tudo isso aqui, a gente está no plano físico, mas é a vida do espírito. Né? É só um personagem que cada um tem aqui. Mas o que a gente está vivenciando aqui, a gente vai levar quando desencarnar nos nossos arquivos perispirídicos. Ok? Um beijo, até a próxima e obrigada.